Bom, pessoal, a gente tem aí na sequência uma videoaula sobre Cuba, a Revolução Cubana no quadro da Guerra Fria. Dê uma olhadinha, tá certo? Conheça um pouco da história da Revolução Cubana nessa nossa aula. E daqui a pouco a gente volta a falar. Um abraço, boa aula! Vamos lá, dando sequência à história da Guerra Fria e pensando como essa questão do socialismo ela chega à América Latina. Então, a questão não envolvia só a Ásia, como nós vimos com a Guerra do Vietnã, com a Guerra da Coreia, isso envolveu também a América Latina. E para a gente começar essa história, né, do socialismo na América Latina, a gente vai ter que lembrar de uma ilha que era um espaço, que era uma espécie de quintal dos Estados Unidos, foi um quintal dos Estados Unidos por muito tempo, chamada Cuba, tá certo? A ilha de Cuba tinha investimento norte-americano, nós vimos desde a política do Big Stick, a emenda Platt, tá certo? Então, a ilha de Cuba era controlada por empresas norte-americanas que produziam alimentos, existia ali um território exíguo, mas eram extensões territoriais grandes nas mãos de poucas pessoas, então uma realidade latifundiária, e Cuba também servia como uma espécie de espaço de turismo dos norte-americanos. Quando nós falamos do governo cubano, veja, de 1933 a 1959, o ano da Revolução Cubana, nós tivemos apenas um governante na ilha, que foi o tal de Fulgêncio Batista, tá certo? Era uma ditadura de Fulgêncio Batista. Então, muitos em Cuba, como a gente viu lá na Revolução Mexicana, que queriam que a ideia de uma democracia, de uma participação política e tal, muitos não aceitavam a ditadura do Fulgêncio Batista. E dentre estes, pertencentes ali a uma elite cubana, estavam os irmãos Castro, tá certo? Então, Fidel era, vamos dizer assim, o chefe da família, e que olhava para Cuba e falava, a gente tem que fazer uma coisa diferente aqui, a gente precisa mudar esse governo, a gente tem que agir e derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Veja, não só cubanos participaram dessa ação, Fidel Castro conheceu um argentino, o Ernesto Che Guevara, que fazia já leitura sobre o socialismo, e o Che, que havia percorrido a América Latina, assista aquele filme Diários de Motocicleta, que mostra, né, como Che passa a ter a noção e o entendimento do que era a América Latina. Ele dizia, não sou simplesmente um argentino, eu sou um latino-americano, essa consciência, né, de ser latino-americano. E ele acabou se envolvendo com Fidel Castro, com um grupo, que era um grupo armado, que pretendia então a derrubada do Fulgêncio Batista. Então veja, a princípio não havia espaço para uma oposição institucional na ilha. E a alternativa possível era um levante armado. Então, um movimento armado, vamos pensar aí no movimento guerrilheiro. Quando a gente fala dessa ação militar, então Fidel Ruiz Castro e o Ernesto Che Guevara fizeram essa associação, arregimentaram forças e conduziram, então, um movimento contra o ditador Fulgêncio Batista. Em 1959, nós temos, então, a derrubada do governo do Fulgêncio Batista. E um governo é estabelecido em Cuba. Veja, não era um governo de caráter socialista. Fidel Castro, ele era visto pelos Estados Unidos como um sujeito que queria derrubar uma ditadura e queria estabelecer um espaço diferente, institucional, político, de participação na ilha. Ele foi até aplaudido no primeiro momento pela ação de derrubada do Fulgêncio Batista. Quem sabe, né? Ele foi aos Estados Unidos, foi ao Congresso norte-americano. E, na verdade, ele dizia que pretendia fazer mudanças na realidade cubana. Então, o governo norte-americano fez o quê? Então, você quer fazer mudança? Então, vai lá, faça o seu governo e vamos ver o que você quer, o que você pretende. Fidel Castro voltou e o que ele fez? Nacionalizou empresas.
empresas norte-americanas. Além de nacionalizar empresas norte-americanas, ele realizou de fato uma reforma agrária. Criou um sistema de educação, tá certo? E falava que ia investir em saúde. A população cubana merecia isso. Então, diante das propostas e das realizações do Fidel, nós tivemos então uma oposição norte-americana. O governo norte-americano começa a fazer pressão sobre o Fidel Castro e propõe até, nessa pressão, que se faça um bloqueio econômico à ilha. É nesse quadro, vamos dizer assim, de tensão, com uma leitura que o Ernesto Che Guevara já fazia sobre o socialismo, que surge então essa ideia de procurar a União Soviética. Veja, a União Soviética não fez nada em Cuba. O movimento não era um movimento insuflado pela União Soviética. O Nikita Khrushchev, que havia assumido o governo, ele era o dirigente da União Soviética, substituindo Stalin. O Nikita Khrushchev, ele fez um revisionismo do socialismo, questionando o totalitarismo stalinista. Então veja, ele não estava promovendo nada na ilha, mas de repente, olha só, uma comunicação é feita a Moscou, ao Kremlin, e essa comunicação os representantes que assumiram o poder em Cuba, eles querem um contato, eles querem um apoio da União Soviética à causa cubana. Veja, na cara dos Estados Unidos. Onde está Cuba? Na cara dos Estados Unidos. Aquela era uma oportunidade de ouro para a União Soviética. Então, logo a União Soviética apoiou o governo cubano. Vocês têm o que aí? Açúcar? Açúcar! A gente compra tudo que tiver de açúcar. Precisa de quê? De petróleo? Petróleo, a gente vende petróleo, bem preço módico, tá? Porque vocês são irmãos. Veja, em 1961, Fidel Castro faz um pronunciamento, e nesse pronunciamento ele diz que o caráter daquela revolução é socialista. Então, imagina um país na América, próximo dos Estados Unidos, que faz parte do bloco social. Foi exatamente isso que aconteceu. E veja, como se não bastasse essa situação que para o governo norte-americano era inadmissível, houve um acordo envolvendo o Fidel e a União Soviética para a instalação de mísseis, uma base para lançamento de mísseis balísticos intercontinentais na ilha. Fidel topou, bem, vamos instalar a coisa. E aí começou uma grande movimentação, logo percebida pelo governo norte-americano. Quem governava os Estados Unidos naquele momento era John Kennedy. E a situação dessa Guerra Fria chegou a um clímax, a um ponto altíssimo de tensão. Isso ficou conhecido na história como a crise dos mísseis. O governo norte-americano percebeu a movimentação e exigiu da União Soviética o desmantelamento daquela base que começava a ser estruturada, e se a União Soviética insistisse naquilo, haveria uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos diziam, nós vamos declarar guerra à União Soviética. Veja, o que a União Soviética fez? Recuou. Então, isso foi a crise dos mísseis. A base não foi instalada, mas houve um acordo que dizia o quê? A base não vai ser instalada, mas ninguém vai entrar em Cuba, ninguém vai acabar com o governo cubano. Tentativas já tinham sido feitas pelos Estados Unidos de derrubar, de acabar com o governo do Fidel Castro. Mas o acordo era esse. Vamos sair, mas Cuba é socialista
e não deve haver nenhum desembarque de tropa de fuzileiro naval na ilha. Pessoal, os Estados Unidos fizeram intervenção em várias partes do mundo. Entraram no Iraque, né? As tropas norte-americanas entraram em vários espaços. Cuba continua lá. Só que o governo norte-americano mantém o quê? Um embargo econômico à ilha. Então a gente tem que entender o seguinte, que essa manutenção da ilha e essa autonomia de Cuba que nós vemos até hoje, isso diz respeito aos acordos realizados na década de 60 do século passado. Então, você pode encontrar no vestibular alguma questão que fale da Revolução Cubana. Aqui nós temos o quê? O fundamental sobre essa experiência socialista, tá certo? E é claro que Cuba, a Revolução Cubana socialista teve um impacto na América Latina, porque muitos começavam a olhar para Cuba e ver um exemplo a ser seguido. Então nós vamos fazer da mesma forma. E aí que a gente faz o link com aquela aula sobre a política externa dos Estados Unidos, de falar, olha, quem é Fidel? Não é um ditador? Um ditador que defende o socialismo. Qual que é a cultura política da América Latina? É democrática? Não é. É uma cultura autoritária. Então, se tiver que ter governante autoritário, antes que seja para defender o nosso lado. Então, aquela história que a gente falou do fomento a regimes militares que deveriam combater a ameaça comunista na América Latina. Beleza? Então, ó, Cuba é um exemplo importante dessa história da Guerra Fria. Beleza? Na sequência, falaremos então da Guerra do Vietnã e, é claro, do caminho para as crises no interior do mundo socialista também. Beleza? Um abraço e até logo. Gostaram do curso? Gostaram da aulinha? Veja, tem muito mais organizado, estruturado para você no www.aprendacerto.com.br. Não fique aí perdido vendo um ou outro vídeo, veja de forma sistemática, faça um estudo organizado, que é esse o caminho para o sucesso no ingresso à universidade, beleza? E você tem tudo isso onde? No www.aprendacerto.com.br. Nos veremos lá. Um abraço!